Seja bem-vindo ao canal Mensagem Preciosa. E hoje a reflexão, como sempre, do coração de Deus ao meu coração e agora ao seu coração. E logo ao começarmos, já vou pedindo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Hoje o nosso tema, a nossa reflexão vai ser ligados na casa de Deus. Precisamos muito que o Santo Espírito do Senhor nos direcione para sermos ligados na casa do Senhor. O versículo do dia diz assim: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, versículo 14. Então, espera, pois, pelo Senhor. É uma palavra que quase ninguém gosta, né? De esperar pelo Senhor. Bem, indo para o nosso texto, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o mesmo Salmo 127, os versículos de 1 a 4. Diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos orar. Senhor, louvado seja engrandecido o teu nome. Peço-te, ó Pai, que o Senhor nos edifique com a porção da tua palavra. Sim, Senhor, abençoe a mim, como o Senhor já tem abençoado, mas eu peço também que o Senhor distribua essa bênção, Senhor Deus, para aqueles que estão me ouvindo. É em nome do Senhor Jesus que eu peço que os anjos do Senhor ajude, que o seu Santo Espírito ajude a entender a tua palavra, a fixar na mente e no coração e a pôr em prática. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, dá o seu like e se inscreva e compartilhe. O Nepal é um país que poucos queira conhecer ou pesquisa, e muitos também conhecem, mas acho que a minoria. Mas eu ouvi essa semana uma pequena história de lá muito interessante. Teve um grande terremoto no Nepal e quem contava foi um jovem que foi prestar ajuda nesse terremoto. Teve muitas mortes, muitos desabrigados, muitas pessoas carentes precisando de ajuda. E foi um grupo de jovens. E esse já vou contar algo muito interessante. Ele conta que quando ele chegou lá, tinha realmente muitas aldeias, pequenas aldeias, tudo destruídas. E as aldeias, as casas das aldeias são muito simples, muito estruturas assim, não muito fortes. E teve uma aldeia no alto da montanha que ninguém morreu. E as casas foram todas destruídas. E aí todos ficaram intrigados com aquilo, né? Como que ninguém morreu e não tem uma casa em pé? Acontece que lá tem uma igreja construída de alvenaria, então mais resistente, a construção de base, de cimento. E aí ele disse que na hora do terremoto todos estavam no culto, todos estavam ligados na casa de Deus. Olha que maravilha! E ninguém morreu. E as outras aldeias ficaram curiosas. Que mágica é essa? Que mágica é essa que o terremoto matou tanta gente em todas as aldeias, menos naquela aldeia? E começaram a ir até aquele local para descobrir o que tinha acontecido. Que mágica era essa? Que Deus era esse que eles serviam? Que ninguém morreu, que protegeu a vida de todos. E quando chegou lá foram explicados. Era uma igreja evangélica. E assim muitos se converteram ao Senhor e passaram a crer naquele Deus que não deixou ninguém morrer. Que maravilha, né? Ligados na casa de Deus. Olha, primeira parte do versículo que nós lemos lá no versículo 1 diz, né? O Senhor é minha luz. O Senhor, primeira coisa, ligado, quando nós estamos ligados na casa de Deus, o Senhor é nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. Então, somos guiados pelo Senhor, guiados, cuidados por Ele. Quando cremos que Ele é o nosso Deus, que é a nossa luz, a nossa salvação, estamos ligados com Ele na casa dEle. Então, quando ainda passamos por tribulações, por enfermidades e aflições, continuamos firmes,
Não tememos, porque o Senhor está no controle. Isso não quer dizer que não sofremos. Sofremos sim, sentimos dor, somos seres humanos, choramos. Mas cremos que Deus está no controle e tudo é Ele que faz conforme Ele bem quer. Quando o Senhor é nossa luz, permanecemos no caminho. O que acontece? Eu morei muitos anos na roça e sempre dentro das matas ou naqueles plantações tem aquele caminhozinho onde as pessoas sempre passam, que chega e fica marcado. À noite, se você for em 2, 3 pessoas e o da frente estiver com a lanterna, você consegue seguir, guiar ali pelo caminhozinho. Mas se apagar a lanterna, o da frente vai se perder e você se perde também se você está atrás. Nem você vai passar a ver onde pisar, que caminho você tem que seguir. Então, o Senhor, Ele é a nossa luz e Ele guia-nos pelo caminho. Quando estamos ligados à casa de Deus, nós não saímos do caminho. Estamos firmes no caminho do Senhor. Isso é muito bom saber, que o Senhor é quem nos ilumina e nos guia. Quando o Senhor é nossa fortaleza, somos fortalecidos por Ele. Podemos passar as tempestades e tudo, mas reagimos. Sim, nós reagimos, nós nos revigoramos, nos fortalecemos, nos encorajamos para continuar lutando. Lutando pelos objetivos que o Senhor tem proposto no nosso coração. Teve aquele momento, aquele dia, aquele mês que não foi legal, que eu tive assim, desanimado, desanimada. Não se condene por isso. Os grandes homens de Deus também tiveram momentos difíceis. Elias não foi diferente. Elias teve um momento tão difícil na vida dele que ele foi para a caverna e pediu a Deus para morrer. Nem foi para a caverna, foi para o deserto pedindo a Deus para morrer. E Deus o conduziu a uma caverna e falou claramente com ele. O animou, o revigorou as suas energias. Que maravilha, né? E quando o Elias estava no tempo mais difícil da sua vida, nesse momento de, digamos, depressão, de desânimo, Deus mandou os próprios anjos o alimentar. Então Deus tem cuidado de nós em todos os momentos, até nesses momentos de fraqueza. Então, quando somos ligados na casa de Deus, nós entendemos que o Senhor é nossa luz, nossa salvação, nossa fortaleza. Bem, ainda continuamos. Quando estamos ligados na casa de Deus, confiamos no Senhor. Está lá no versículo 2 e 3 que nós lemos, né? Quando estourar guerra, pode vir tudo quanto é tribulação, pode vir um exército, mas o Senhor nos dá vitória. O salmista ainda diz assim que os inimigos que tropeçam caem. E é assim que nós temos que pensar. O inimigo está todo o tempo querendo nos derrubar. Mas é ele que vai tropeçar e cair, em nome de Jesus. Amém? Bem, e ainda, confiamos no Senhor? Quando o salmista diz assim, ele diz bem assim, não se atemorizará o meu coração. É porque ele tem essa confiança no Senhor. A guerra que vier não precisa ser exatamente uma guerra física que vem sobre a vida de um homem, de uma mulher. Pode ser uma guerra espiritual também que vem sobre as nossas vidas. Mas o nosso coração ligado no Senhor, fortalecido no Senhor, o salmista entende e nós também entendemos através do seu Santo Espírito que Deus é maior que qualquer um dos nossos problemas. Deus é maior do que qualquer um de nossas guerras físicas, nossas guerras espirituais, nossas guerras emocionais. Deus é maior do que tudo isso. E isso nos fortalece, isso nos direciona. No sofrimento, nosso sofrimento não pode ser motivo de deixarmos de ir à casa do Senhor. Na verdade, o nosso sofrimento não pode ser o único motivo para vivermos. Não pode. Nós não podemos tornar o nosso sofrimento um monumento, um amuleto para podermos seguirmos. Não podemos fazer isso. O inimigo está atento mesmo, de olhos espreitos, só para dar o bote. E ele quer jogar-nos uns contra os outros, em casa, na igreja, sempre. Ele está procurando qualquer situação para endurecer o nosso coração, para tentar nos afastar dos irmãos, nos afastar da família, afastar da casa do Senhor. Nós não podemos dar essa oportunidade para ele. Não podemos.
temos que estar atento, fortalecido no Senhor, para que o inimigo não venha a querer nos destruir. Quando estamos ligados na casa do Senhor, nós buscamos a casa do Senhor. Tão simples, né? Uma frase simples. Quem está ligado na casa de Deus? Busca a casa de Deus. E o salmista diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Esse buscarei é se esforçar, é lutar, é ir na igreja mesmo contra a minha vontade. Tem dia que nós não estamos com vontade de nada, nem de ler, nem de orar, e nem de ir à igreja, nem de ir congregar. Mas esse é o dia que nós devemos ir. Não deixar o desânimo, o desalento nos sucumbir. Lógico, tem dia que nós estamos acometidos de dores, né, de cabeça, e tem dia que não dá, e é outra situação. Deus entende e Deus sabe o que se passa no seu coração, na sua vida. Mas o que nós não podemos é deixar que o desânimo, ou simplesmente não vou à igreja por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquela pessoa, daquela outra pessoa. Não, nós não vamos à igreja por causa de pessoas, nós vamos na igreja por causa de Cristo. E nós não convivemos simplesmente por causa das pessoas, nós convivemos uns com os outros por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo que está em nós. Por isso que convivemos. É por isso que nós aceitamos os nossos erros, os erros dos outros. É por isso que nós não podemos deixar o inimigo usar qualquer coisa, ou uma coisa ali, outra aqui, para tentar minimizar a nossa fé, a nossa comunhão. Porque nós temos que buscar a casa do Senhor, porque só nós somos ligados à casa de Deus. Então, lutar contra tudo isso. Lá em Efésios 6, 11 e 12 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, é contra os potestades, contra os principados do mal. Então é por isso que nós devemos permanecer firme e entender que a guerra não é uns com os outros, é com Ele, o inimigo das nossas almas. E somos mais que vitoriosos através de Cristo Jesus. Quando nós estamos ligados ainda à casa de Deus, a gente quer morar na casa do Senhor. O salmista diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na casa de Deus não é morar na igreja, tá? É ser a igreja, é tornar a minha casa a igreja. Nosso corpo é o tabernáculo de Deus, o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Então, não pense, mas imagine, eu vou morar lá na igreja? Não, não é isso. É tornar-se uma igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Tornar a nossa casa a igreja. E ainda, e qual é o objetivo de morar na casa do Senhor, de estar na casa do Senhor? Qual é o objetivo de sermos a igreja do Senhor? Contemplar a beleza do Senhor. Como? Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar, engrandecer o nome do Senhor. Nós, como igreja, temos que fazer isso. Meditar, aprender na casa de Deus, os servos do Senhor. Ensinar também é a nossa parte. Ensinar a palavra do Senhor. Orientar, exortar, cuidar, levantar. O Senhor nos ajude a ser a igreja. Ajude você a ser a igreja. Ajude a mim a ser a igreja. Nós, como igreja do Senhor, temos essa responsabilidade para que os outros, aqueles que nos rodeiam, nos vejam e tenham desejo de ser a igreja do Senhor. De ser uma igreja como eu sou, como você é. Temos essa responsabilidade. Para concluirmos, ligados na casa de Deus, temos luz. Ligados na casa de Deus, nós temos salvação. Ligados na casa de Deus, nós somos fortalecidos, nós temos força para lutar. Ligados na casa de Deus, nós não temos medo da morte, porque a morte é que nos leva para mais perto do Senhor, para a casa do Senhor. O Senhor está no controle da vida e da morte, temos que entender isso. Ligados na casa do Senhor, nós entendemos que a nossa família precisa estar junto com o Senhor. Ligado na casa do Senhor, entendemos que precisamos congregar, conviver, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Quando somos ligados na casa do Senhor, nós aprendemos a viver com e como Cristo.
Não é fácil. Não é fácil. Mas precisamos tentar. Precisamos lutar. Precisamos querer. Precisamos buscar, como diz Davi. Ligados na casa do Senhor, nós estamos livres dos terremotos. Lembra da historinha lá do início? Do grande terremoto lá em Nepal? Que destruiu todas as casas. Mas lá naquela aldeia onde tinha a casa do Senhor, que todos estavam no culto, ninguém morreu. Então, ligados à casa do Senhor, somos livres dos terremotos da vida. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo te guie, te ilumine, te ajude a ser ligado na casa do Senhor, te ajude a ser a igreja do Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. E lembre-se, você é uma bênção. Curta, compartilhe e se inscreva. Vamos orar? Que o Santo Espírito de Deus nos ajude a ser ligados sempre na casa do Senhor, para que possamos ver a bondade do Senhor todos os dias das nossas vidas, para que possamos esperar no Senhor, para que possamos entender e viver que o Senhor é a nossa luz, a nossa fortaleza, a nossa salvação, para que possamos orar, adorar, louvar e engrandecer o nome de Deus. Que o Santo Espírito do Senhor esteja sobre nós, que nos guie, nos proteja, nos direcione, nos leve no caminho e ajude-nos a testemunhar de Ti. Ajude-nos a ser a igreja. É o que eu te peço para mim, para todos os que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você.